Boa tarde, boa noite, ainda boa tarde, Miguel. Tudo bom? Boa noite, Tudo... Yara. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas e todos que nos assistem. É isso aí. Aproveitar a presença do Breno, pedir para todo mundo deixar um like aí na live para construir audiência. Alguma pergunta que vocês quiserem fazer para o Breno, deixa aí nos comentários, que eu repasso aqui para ele. Breno, eu queria começar sabendo a sua opinião sobre essa queda do presidente da Síria, né, do Assad. Na sua opinião, quais as implicações geopolíticas que isso pode ter para a região, para o Oriente Médio e para o mundo? Bom, no momento inicial, evidentemente, os grandes derrotados são a Rússia, o Irã e a resistência palestina. E os grandes vitoriosos são a Turquia, os Estados Unidos e Israel, em termos internacionais. Por que isso? Porque o governo de Assad, com todos os problemas e contradições, ele constituía o único Estado árabe que resistia à hegemonia norte-americana na região. O único Estado árabe que tinha esse papel. A Síria, desde a época do pai dele, nos anos 90, o Hafez el-Assad, e agora com o Bashar al-Assad, a Síria se recusou à opção, se é que podemos chamar assim, que os Estados Unidos deram às nações árabes depois do fim da União Soviética. Qual foi a opção? Capitulem aos nossos interesses ou pagarão caro caso resolvam nos impor obstáculos. Lembremos que Jordânia, Egito, esses dois até lá atrás, ainda nos anos 70 e 80, e outras, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, esses capitularam, se acertaram com os Estados Unidos e até mesmo encetaram negociações com Israel. E aqueles países que resistiram à hegemonia norte-americana, notadamente a Síria e a Líbia, entre os países árabes, foram destroçados. Os Estados Unidos intervieram no Iraque, intervieram na Líbia, destruíram aqueles governos. E a Síria resistiu nos anos 90, nos anos 2000, viveu uma guerra civil brutal, uma situação econômico-social dramática, o governo foi perdendo legitimidade, o governo foi se tornando cada vez mais repressivo, mas constituía um ponto de apoio da luta anti-imperialista no Oriente Médio e da resistência palestina, porque ela era pelo corredor sírio, no qual trafegavam as ajudas que o Irã dava ao Hezbollah no Líbano. O Hezbollah é uma força importante na luta contra o regime sionista, né? Então, num primeiro momento, o desaparecimento do governo Assad beneficia Estados Unidos, Turquia e Israel por razões nem sempre as mesmas, não é? Ou seja, a Turquia foi o principal ator internacional na queda de Assad. Não foram os Estados Unidos, menos ainda Israel. A Turquia ela tinha um grupo dentro da Síria, com a qual a Turquia tinha uma aliança muito estreita, que é o Exército Nacional Sírio, que ficava ali na província de Alepo, no norte da Síria. A Turquia apoiava esse grupo e patrocinou a aliança entre esse grupo e os grupos islâmicos salafitas, jihadistas, articulados em torno do HTS, que ficavam numa província ao lado de Alepo, em Idlib, também no norte, mais para o noroeste da Síria, não é? E foi a aliança desses dois grupos que, descendo rumo ao sudoeste, chegou em Ramá, chegou em Homs, finalmente em Damasco, e derrubou o governo Assad. A Síria teve um papel, a Turquia teve um papel muito relevante. O Erdogan, presidente turco, ele tem dois grandes objetivos. Um objetivo, digamos, alguns estudiosos chamam de neo-otomano, ou seja, a Turquia querendo recuperar a influência determinante que teve no Oriente Médio até 1918,
e um outro objetivo que é bater fundo contra os curdos que ocupam o leste da Síria, na fronteira com os curdos da Turquia, que são um grande problema para o Erdogan. Os curdos da Turquia representam 20% da população turca e lutam pela sua emancipação, pela sua independência, né? Essa situação de queda do regime Assad, de aprofundamento da fragmentação da Síria, também deu algum oxigênio de curto prazo a Israel. Israel imediatamente avançou nas fronteiras sírias, ocupou ilegalmente uma vasta área territorial para além das colinas de Golã, rompendo o chamado Pacto de Desengajamento de 1974. Israel também destruiu praticamente toda a infraestrutura síria, incluindo suas forças navais, né? É um momento também difícil para a resistência palestina, porque o Irã, sendo deslocado de sua influência na Síria, não será mais pela Síria, pelo menos a curto prazo, que o Irã poderá fazer transitar solidariedade ao povo palestino. Sua solidariedade especialmente ao Hezbollah. Não é? Então, esse é o cenário de curto prazo. Isso quer dizer que a Síria caiu nas mãos dos Estados Unidos e Israel? Não, não quer dizer isso. O fato dos inimigos dos Estados Unidos e de Israel terem sido derrotados, a resistência palestina, o governo Assad, a Rússia e o Irã, não quer dizer que os Estados Unidos e Israel passaram a ter o controle do novo governo sírio. O novo governo sírio não está sob controle dos Estados Unidos e Israel. Ninguém sabe direito para onde vai arrumar o novo governo sírio, para falar a verdade. A força hegemônica é o HTS. O HTS é um grupo islâmico, é uma coalizão de grupos islâmicos. Eles nunca tiveram nenhum tipo de atrito direto com o regime sionista, isso é verdade. Nunca desencadearam nenhum tipo de solidariedade mais aberta à causa palestina, isso também é verdadeiro. Mas esses grupos, embora eles tenham sido lá atrás patrocinados pelos Estados Unidos, esses grupos derivam da Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda nasce no Afeganistão durante aquele decênio da guerra da União Soviética, no Afeganistão, da União Soviética, da intervenção soviética no Afeganistão, de 79 a 89. É lá que nasce a Al-Qaeda, quando os Estados Unidos estimulam grupos islâmicos a lutar contra os soviéticos. Vocês devem estar lembrados, aqueles mais antigos e os mais novos devem ter lido, que o Ronald Reagan chamava os combatentes da Al-Qaeda de lutadores da liberdade, né? Freedom Fighters. Né? A Al-Qaeda é germinada pelos Estados Unidos. De alguma maneira, os Estados Unidos sempre incentivaram esses grupos salafitas para dividir os países, especialmente os países, claro, de maioria islâmica, mas esses grupos não estão sob controle dos Estados Unidos. Tanto não estão que na Guerra Civil Síria de 2011 a 2017, na primeira etapa da Guerra Civil Síria, os Estados Unidos arrefeceram o apoio aos grupos que combatiam Assad, para apoiar primordialmente os grupos que enfrentavam o Estado Islâmico. Criou-se ali na Síria, na Guerra Civil, naquela primeira etapa, uma espécie de frente única não declarada entre várias correntes para derrotar os grupos islâmicos. Não é? Isso é o que explica, em parte, o apoio dos Estados Unidos aos curdos, que ocupam o leste da Síria. E os curdos são liderados por uma força política, as Forças Democráticas Sírias, que são de esquerda. Elas se vinculam às Forças Democráticas Sírias ao PKK. O PKK é acrônimo do Partido dos Trabalhadores Curdos da Turquia, que é um partido que nasceu marxista-leninista, dentro da tradição revolucionária de Lenin, e depois, nos últimos anos, foi transitando para uma posição mais próxima do anarquismo. Né? Eles adotam uma teoria chamada confederalismo democrático, autogestão, autonomia, democracia direta, feminismo, ecossocialismo, cooperativismo. Eles não têm ambição de construir um Estado, eles são favoráveis a construções horizontais que dirigem a sociedade curda, e os Estados Unidos os apoiaram.
pelos interesses que os Estados Unidos tinham de aumentar a fragmentação da Síria, mas também porque os curdos foram as forças que mais valorosamente combateram o Estado Islâmico de 2011 a 2007. Para encurtar a conversa e encerrá-la aqui nessa primeira questão que você me levanta, Miguel, nós podemos olhar para a Síria, até a queda da Assad, e identificar 4 grandes forças internas. Uma força era o próprio governo Assad. Assad vem de uma minoria alauíta da Síria, que é uma variável bem moderada, quase laica, do islamismo sunita. Então, o governo Assad era uma força. Desde 1970, quando o pai de Bashar al-Assad chegou ao governo, o partido Ba'ath, ao qual pertencia Assad, que era um partido nacionalista e que, numa certa etapa da sua história, se reivindicava favorável a um socialismo árabe, o Ba'ath era uma força. A outra força era o Exército Livre da Síria, que eram forças liberais de oposição a Assad, dissidentes civis e militares, que foram muito apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia na primeira etapa da Guerra Civil, lá nos primeiros anos da insurgência contra Assad, 2011, 2012, 2013. Esse exército livre da Síria praticamente se desmembrou, ele foi sendo muito golpeado pelo governo Assad e também pelos grupos islâmicos. Ele se desmembrou e, no seu lugar, surgiu o Exército Nacional Sírio. O Exército Nacional Sírio, ao invés de ser controlado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, ele se entrincheirou, como eu disse no início aqui dessa minha resposta já longa, esse Exército Nacional Sírio ele se entrincheirou no norte, na província de Alepo, e é apoiado fundamentalmente pela Turquia. Essa é a segunda força. A terceira força, eu não estou dando em ordem de grandeza, apenas em ordem cronológica, a terceira força são os grupos islâmicos. Os grupos islâmicos ganham muita força a partir do Iraque durante a Guerra Civil, é a época do apogeu do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele deriva das forças próximas à Al-Qaeda e da própria Al-Qaeda. Esses grupos islâmicos salafitas, eles têm um enorme peso na primeira etapa da Guerra Civil Síria, e depois que eles são derrotados, ficam ali isolados no norte, na província de Idlib, eles fazem uma espécie de rebranding, né? De transição política para posições aparentemente mais moderadas. O grupo principal ali vinculado à Al-Qaeda era a Al-Nusra, a frente Al-Nusra ela era vinculada à Al-Qaeda, junto com o Estado Islâmico e outros grupos compunham ali a frente dos grupos salafitas. Essa Al-Nusra depois rompe com a Al-Qaeda, cria o HTS. O HTS é uma coalizão desses grupos islâmicos. A direção do HTS assume posições mais moderadas, e o HTS foi a principal força na insurgência atual, na ofensiva final contra Assad. E o quarto grupo na Síria são os curdos, como eu já me referi. Tá? Cada um desses grupos tem interesses opostos entre si. O fator Ba'ath, Assad, já não existe mais, foi derrotado, foi esmagado. Tá? Já não é mais um protagonista. Agora, esses outros 3 grandes grupos, vamos ver se eles conseguem formar um governo estável entre si. A ideia deles é compor um governo nacional em que todos esses grupos estejam representados. Mas os interesses dos curdos se chocam com a Turquia e, portanto, com o Exército Nacional Sírio. Os interesses dos curdos também se chocam com os salafitas, cujo plano, pelo menos o plano original, é ocupar toda a Síria e impor o mandato muçulmano salafita. Tá? E os próprios grupos islâmicos comandados pelo HTS têm contradições com o Exército Nacional Sírio vinculado à Turquia. Então, são grupos que representam, nas suas contradições, o processo de fragmentação que a Síria viveu a partir de 2011. Para usar um termo clássico da geopolítica, a Síria é um país balcanizado, né? Dividido entre grupos. Cada um desses grupos tem um controle territorial específico, especialmente os curdos e os grupos islâmicos, mas também o Exército Nacional Sírio. O Exército Nacional Sírio controla a província de Alepo, o Exército Nacional Sírio controla uma vasta faixa do próprio território curdo que faz fronteira com a Turquia,
porque a Turquia invade a Síria em 2011 e impõe esse cinturão de proteção entre os curdos sírios e os curdos turcos. Não é? Então, esse é o cenário de instabilidade, é um cenário de fragmentação, é um cenário no qual Estados Unidos e Israel não têm controle desse governo. Isso é uma interpretação, na minha modestíssima opinião, equivocada. É um jogo que está para ser jogado. Depende muito do papel da Turquia. Né? Qual é a agenda da Turquia? Se o Erdogan quer ser uma liderança dos países árabes, portanto, das massas muçulmanas, ele pode ter uma agenda anti-Palestina? Não, ele nem tem tido. Ele tem tido uma agenda pró-Palestina, até com algumas medidas práticas contra o regime sionista. A influência da Turquia, portanto, fará com que esse governo seja anti-Palestina? Não acredito. Acho que a influência da Turquia será de colocar esse governo, pelo menos discursivamente, no apoio à causa palestina e contra o regime sionista. Os grupos salafitas, eles vão desconsiderar a questão palestina, se a questão palestina pode lhes dar força dentro da Síria, incluindo nos grupos muçulmanos que não são salafitas. Né? Então, há uma série de fatores que podem levar, por exemplo, a Turquia a dialogar com a Rússia, em outra condição. O protagonista deixou de ser a Rússia, passou a ser a Turquia. A Turquia pode dialogar com o Irã, em outra condição também. O Irã já não é mais protagonista. Né? A Turquia é o principal ator internacional na Síria. Né? Então, eu colocaria o cenário dessa forma, Miguel. E só para concluir, me perdoa a extensão da resposta, nós temos que entender o que são os salafitas. Os salafitas são um ramo do islamismo muito específico. Eles consideram que existe uma única leitura possível, uma só leitura possível do Alcorão, que é a que eles fazem, que é uma leitura ultra-ortodoxa, e que todos aqueles que não creem nessa leitura e não a praticam são inimigos do Alcorão e devem ser varridos em sangue, banhados em sangue. A morte é a punição para os descrentes, para aqueles que não acreditam na versão ultra-ortodoxa do Alcorão. Tá? Eles são mais ou menos parecidos que nessa extremíssima direita do sionismo em Israel. Tá? Então, ou crê ou morre. Esses são os salafitas. Os salafitas vêm dos wahhabistas da Arábia Saudita. Essa é uma das interpretações possíveis. Né? Os wahhabistas já eram isso, os salafitas são isso em larguíssima escala. Né? Ambos são vindos do ramo sunita, mas são uma versão extremada da interpretação do Alcorão. Né? E esses grupos salafitas, por isso que eles fizeram a destruição que fizeram no Iraque, na Síria, durante a Guerra Civil. Né? Eles agora se apresentam como moderados, se apresentam com outro discurso, mas há muitas dúvidas se na coalizão dirigida pelo HTS a moderação dará a tônica. É até a pergunta que eu queria fazer para você, Breno. Esse Al-Julani, né, que a gente nem sabe qual é o nome dele, não sabe onde ele nasceu, é um personagem que foi criado e que me surpreende muito a mídia ocidental normalizar. Ele agora ele deixou de ser um terrorista e agora é um líder rebelde, né, um novo líder. Como que você vê essa transformação, Breno? Olha, o Al-Julani, ele nasceu, o nome verdadeiro dele é Ahmed Al-Shara. Ahmed Al-Shara. Né? E ele adotou o nome de combate, o nome de guerra de Abu Mohamed Al-Julani. Né? O Al-Julani tem ali seus 42, 43 anos de idade. Ele, de fato, é a liderança da frente Al-Nusra. Ele rompe com a Al-Qaeda, constitui o HTS e se apresenta hoje como uma liderança muçulmana moderada, propondo um governo provisório de união nacional, indicou o primeiro-ministro, né, o Mohamed al-Bashir, o novo primeiro-ministro da Síria, com mandato interino até março. Ainda não foi dito o que ocorrerá até março, se haverá eleições presidenciais, como é que vai nascer o governo definitivo da Síria.
E o discurso do Al-Julani, até agora, é um discurso de união nacional, ou seja, de que todos os grupos anti-Assad devem ter lugar no novo governo. Um pouco copiando o modelo do Assad pai. Quando o Assad ganha o poder em 1970, ele monta um governo no qual todos os partidos que aceitavam integrar a Frente Nacional Progressista, todos tinham assento no governo. A Síria não tinha eleição, porque todas as forças políticas que estavam favoráveis ao nacionalismo árabe e ao socialismo sírio, todas essas forças tinham lugar no governo. Não havia disputa pelo governo, havia uma certa regra pela qual todos os grupos étnicos, todos os grupos religiosos e todos os partidos nacionalistas tinham um lugar no governo. Então, um pouco é a fórmula que o Al-Julani anunciou, e ele tomou o cuidado de não colocar a si próprio como primeiro-ministro. Esse Muhammad al-Bashir, ele foi ministro do governo de salvação síria, que era o nome do governo que administrava a província de Idlib, né? Agora, há muitas incógnitas, né? Ou seja, será possível um governo de união nacional com essas contradições? Esse governo, que posição terá sobre o Estado de Israel e a luta palestina? Quais serão os aliados internacionais? Esse governo será um aliado dos Estados Unidos? Se colocará contra a Rússia e o Irã? Como é que esse governo irá se relacionar com a Turquia? São várias questões que elas ainda estão em aberto. Não está claro ainda a tendência desse grupo. O que a gente pode identificar são as forças motrizes, né? Internas e externas. Não dá para caracterizar, quero repetir isso, porque há uma onda de pessimismo, né, na esquerda brasileira. Não, agora está tudo perdido, Israel controla tudo, Estados Unidos controla tudo. Não é assim. Ou seja, Estados Unidos tem baixa incidência na Síria. A incidência dos Estados Unidos é uma base militar de 900 soldados no sul do país e sua aliança com os curdos, né? Essa aliança exótica pela qual os Estados Unidos apoia uma organização de esquerda, né? Que é as Forças Democráticas Sírias. Israel não tem nenhuma incidência dentro da Síria. Claro, a inteligência israelense estimulou sempre a fragmentação, o todos contra todos, os grupos islâmicos para bater no Assad. O objetivo de Israel era derrotar o Assad, mas, derrotado o Assad, o que Israel faz não é o que faz um país diante de um possível aliado. O que Israel faz é avançar sobre o território sírio, controlar uma área relevante do território sírio, próximo, inclusive, de Damasco, ali fica a 40 quilômetros de Damasco, o território que Israel controlou, destruir as forças armadas sírias. É um sinal de que o regime sionista não tem qualquer controle ou incidência sobre os grupos islâmicos que ganharam, que tem a liderança, que tiveram a liderança na derrubada de Assad. Né? Breno, enquanto você está falando, eu dei uma olhada aqui no Al Jazeera e alguns sites aqui para ver se tem novidade, né? Você tem mais bombardeios em Damasco agora, feito por Israel, de agora, assim, poucos minutos atrás. Mas eu queria falar um pouco de Gaza, né? Essa aí é uma das grandes chagas da humanidade hoje. Você já tem dezenas de votações na Assembleia Geral da ONU pedindo cessar-fogo, são sistematicamente vetadas. Ou você tem um voto solitário dos Estados Unidos e Israel contra esse cessar-fogo. Queria saber, na sua opinião, como o que acontece em Gaza, esse genocídio em curso, como ele, na sua opinião, ele incide sobre o mundo, sobre a humanidade hoje, sobre como as pessoas em todo o planeta veem o Ocidente, veem a Europa, veem os Estados Unidos. A Europa sempre foi vista, pelo menos uma parte da população, pelo menos eles se vendiam assim como campeões dos direitos humanos. Mas, enfim, como esse genocídio, na sua opinião, ele pode trazer mudanças, rupturas do ponto de vista
moral, inclusive, ou geopolítico para a humanidade? Olha, em termos gerais, Miguel, desde o 7 de outubro de 2023, o que a gente tem assistido é um crescente isolamento do regime sionista. O regime sionista, pelo menos do ponto de vista moral, ele vai se tornando um pária no mundo. E a luta palestina tem recebido cada vez mais solidariedade da opinião pública mundial. Apesar do regime sionista ter muita força financeira, militar, midiática, cultural, o isolamento é crescente. A crise interna do regime sionista é crescente, como a gente vê nas mobilizações em Israel. Uma parte dos judeus vinculados ao sionismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma população judaica quase do tamanho da população judaica de Israel. Israel tem 7,1 milhões de judeus, nos Estados Unidos tem 6 milhões. Uma parte desses judeus norte-americanos que eram sionistas começam a romper com o sionismo em função do genocídio. Naquelas mobilizações das universidades norte-americanas, naquelas ocupações, muitas lideranças eram judeus, não judeus como eu, que vêm de uma tradição antisionista, eram judeus com uma tradição sionista e que rompem com o sionismo em função do genocídio. Então, é um movimento, apesar de todo o sacrifício humano evidente, ele é um movimento de isolamento do Estado de Israel e de fortalecimento da luta palestina. Agora, os estados imperialistas, a começar pelos Estados Unidos, são avalistas do regime sionista, porque o regime sionista cumpre um papel decisivo para o sistema imperialista no Oriente Médio. O Estado de Israel é a potência regional apoiada pelo sistema imperialista ali naquela região. Não é? O Estado de Israel é o cão de guarda, é a cabeça de ponte do sistema imperialista no Oriente Médio. E, por essa razão, e também pelo peso do lobby sionista dentro das sociedades ocidentais, é que Israel é protegido. Miguel, Israel tem como se fosse uma carta de corso. Né? Lembra essa expressão do passado, em que os países davam aos piratas uma carta de corso, os piratas ganhavam autorização para atacar embarcações e atacar outros países, sem levar a bandeira do país que emitia a carta de corso, mas autorizados por esses países a pintarem e bordarem. Isso que é Israel. Israel tem uma carta de corso dos Estados Unidos. Israel tem uma autorização norte-americana para violar o direito internacional, uma autorização para matar, para cometer genocídio, para carnificina que comete contra o povo palestino. É uma carta de corso que é endossada também pela União Europeia, seja pelas correntes liberais e conservadoras, seja pela social-democracia europeia, na sua grande maioria. Eles fazem parte do sistema imperialista. Né? A social-democracia europeia é parte do sistema imperialista. Ela não é adversária do sistema imperialista. Ela integra o sistema imperialista desde o fim da Segunda Guerra. Foi uma opção da social-democracia europeia com exceções. Ela se integrou ao sistema imperialista para enfrentar a União Soviética e continua integrada e submissa no sistema imperialista. Né? Então, essas correntes sociais-democratas, liberais e conservadoras europeias são coavalistas dessa carta de corso. Agora, isso está provocando uma erosão política nesses estados. Parte da derrota de Kamala Harris tem a ver com isso. O eleitorado mais jovem, mais progressista, não foi às urnas. Ou votou no Trump para derrotar o governo Biden por causa da questão palestina. E a questão palestina também vai erodindo o apoio de vários outros partidos na Europa. Vai cobrando um preço esse aval, essa carta de corso ao Estado de Israel. A situação hoje é muito dramática. São mais de 50 mil mortos em Gaza, mais de 5 mil mortos no Líbano, essa destruição que Israel já faz na Síria, essa situação internacional dramática, mas isso não é sinal de força a longo prazo do regime sionista. O regime sionista ele é muito poderoso, tem aliados muito poderosos, mas a balança em termos estratégicos ela já se voltou contra Israel. É uma questão de tempo. O tempo pode ser longo,
mas o regime sionista, vou aqui usar palavras que não são minhas, mas do historiador israelense, anti-sionista Ilan Pappé, o regime sionista já começou o seu fim. Muito bem. Breno, vou terminar aqui, liberar você. Agradeço muito a sua participação. Se quiser deixar algum comentário final, fica à vontade. Miguel, queria agradecer muitíssimo a você, a Yara, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. Fazia um tempo já que a gente não batia um papo. E agradecer também a tua audiência por estar nos acompanhando, as espectadoras e espectadores, e desejar um bom ano novo e boas festas, que a gente agora acho que só se vê em 2025. Maravilha. Boas festas, Breno. Obrigada. E eu quero deixar meu elogio à cobertura do Ópera, principalmente lá no golpe, o dorama da Coreia do Sul, viu? Sensacional, Orocio lá, acompanhando. Orocio Pike. Isso, muito bom. Parabéns. Enviado especial à Coreia, isso aí. Tá bom. Obrigado. Beijo. Um abraço.